Eu sou Ana Célia Lima e no vídeo de hoje nós vamos fazer um ponto muito fácil e que fica um efeito magnífico. Ele é chamado ponto cordão de 2 pontos. Nada mais do que uma trança, né? Eu faço o efeito de trança com apenas 2 pontos meias, né? Eu cruzo e aí ele vai ficar o efeito de trança, tá? Esse ponto pode ser usado para tecer roupas de bebê, gorros, cachecóis, mantas, capas de almofada. Vai ficar muito charmoso uma capa de almofada com barbante mais grosso ou mesmo com um fio mesmo de algodão mais grosso, né? Vai dar um efeito bem interessante, que fica um efeito em alto relevo. Esse ponto é múltiplo de 5, aí eu coloco mais 3 para ficar iguais as duas pontas e mais 2 de borda se você quiser usar ponto de borda. Mas eu recomendo que se você estiver fazendo apenas uma amostra, é bom porque aí se você faz as bordas, ele não fica enrolando, tá? E dá para ver o efeito bem interessante. Então, eu vou colocar aqui na minha amostra 15 pontos. 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou colocar mais 3, que é para dar certo o ponto, e mais 2 de borda. Então, eu fiquei no total com 20 pontos. Vou virar o meu trabalho e aí eu tenho a primeira carreira de base, tá? Essa primeira carreira é uma carreira de base e eu estou justamente do lado direito. Tiro um ponto sem fazer e aí eu vou fazer 3 pontos em tricô. 2 pontos meia. Essa vai ser a minha repetição, tá? Tirei um ponto sem fazer, que não entra no asterisco, aí vou fazer 3 pontos em tricô, 2 pontos meias. E eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. Dois pontos meia, 3 pontos em tricô, 2 pontos em meia e os últimos 3 pontos em tricô e o ponto de borda eu vou fazer em ponto meia. Essa foi a minha carreira de base. Agora eu vou tecer a primeira carreira. Tiro um ponto sem fazer e vou seguir aqui o que se apresenta na minha agulha. 3 pontos em meia, 2 pontos em tricô. Então, a repetição da primeira carreira vai ser esta. 3 pontos meias, 2 pontos em tricô. 1, 2, 3 pontos em meia, 2 pontos em tricô. 3 pontos em meia, 2 pontos em tricô. E 3 pontos em meia. O meu último ponto eu vou fazer em tricô, porque eu estou do lado do avesso. Virei o meu trabalho e aí eu vou para a minha segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer o seguinte: vou tirar um ponto sem fazer, vou fazer 3 pontos em meia, 2 pontos em tricô. Essa é a minha repetição da segunda carreira, tá? Eu vou repetir por toda a minha carreira ou a peça, se for grande, por todo até terminar. 3 tricôs,
2 pontos meia. 3 pontos em tricô. E o meu ponto de borda, que eu tô do lado direito, é em meia. Eu vou para a terceira carreira, vou fazer o seguinte. Vou tirar um ponto sem fazer. Vou fazer 2 pontos em meia. 3 pontos em meia. 2 pontos em tricô. 3 pontos em meia. 2 pontos em tricô. Essa é a repetição desta carreira, da terceira carreira. 3 pontos meias, 2 tricô. E os últimos 3 pontos meia e o último ponto em tricô. Viro o trabalho e aí eu vou fazer a minha quarta carreira, que é onde fica o efeito do ponto. Eu vou tirar um ponto sem fazer, vou fazer 3 pontos em tricô. Agora, eu tenho os meus 2 pontos meias e aí eu vou cruzar os dois. O que que eu posso fazer? Posso tirar esse ponto, deixar na agulha reserva e tricotar o seguinte, ou eu posso fazer isso mesmo na minha agulha aqui, ó, desta maneira. Virei o trabalho, vou fazer o meu ponto meia no segundo ponto, não derrubo, vejam, venho para frente, faço o segundo ponto em meia, e aí eu derrubo os dois e automaticamente eles ficam cruzados. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 pontos, aí eu cheguei nos pontos meia. Viro o trabalho, pego o segundo ponto por trás, não derrubo, pela frente faço o primeiro ponto meia e aí ele está cruzado já, ó. Cruzei. E aí eu vou seguir a minha carreira desta forma até o final. Três pontos em tricô e o último ponto de borda em ponto meia. Veja que o efeito, ó, fica dessa maneira. Terminei a sequência dos pontos, ó. São essas 4 carreiras, né? Porque tem a carreira de base, aí eu faço as 4 carreiras. Na quarta carreira eu cruzo os pontos, aí eu começo na primeira carreira novamente. Então, eu vou repetir essas 4 carreiras, tá? É bem simples, vou fazer aqui a primeira carreira para vocês verem, que é 3 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 3 pontos em meia, 2 pontos em tricô. E assim eu vou terminar aqui. E o último ponto de borda em tricô. Vou virar o trabalho, olha aqui o efeito que fica, que legal. Aqui é do lado direito e aqui do lado avesso da minha amostra. Eu já tenho uma amostra aqui que eu já adiantei. Veja o efeito desse ponto, ó. Que maravilha, o efeito de cordão cruzado ou de trança mesmo, tá? E aqui o lado avesso desse mesmo trabalho. Um trabalho, uma amostra que fica muito bonita, ó. Seja para almofada, esse ponto em relevo, seja para manta, seja para fazer o efeito de um cardigan, de um casaco. Então, esse ponto fica muito elegante e charmoso. E fácil de fazer também. Com apenas 4 carreiras, a gente consegue esse efeito, tá? Então, esse foi o ponto cordão de 2 pontos ou ponto trançado,
de 2 pontos. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.